Então vamos aqui para a segunda etapa, uma vez que nós já concluímos a primeira, lemos o exercício, extraímos informações, agora nós vamos para a parte prática. Nós vamos calcular o primeiro cenário aqui, de hoje não passa, qual seria a precificação. Então nós já temos todos os levantamentos de todos os elementos e de todos os percentuais. Nós sabemos que o preço de venda em percentual sempre vai ser 100%, ok? Olha que interessante. Então se o meu preço de venda é 100%, 15% eu quero de margem. 5% eu tenho como informação de taxas de venda. Então, falta quantos por cento para completar o 100? Então, 100 menos 15 menos 5 corresponde a 80%. Então, 80% vai ser o meu gasto. Quem é o meu gasto? Nós vamos somar aqueles elementos totais do mês. Vou fazer uma forma de soma aqui, ó. Nós vamos somar todos esses elementos, ó. Então, eu tenho um gasto total mensal de microempreendedor individual, de nuvem, de sistema, de celular, internet, design, transporte, mentoria, a remuneração como consultor, capacitação, o custo de oportunidade como contador e os rateios do gasto, né, do home office, R$100, de R$ 5.942,52, corresponde a 80%. Sei que o meu preço de venda é 100. Qual vai ser o valor que eu vou cobrar? Nesse sentido aqui, como eu estou fazendo, nós vamos fazer uma regrinha de 3 do gasto geral, então nesse sentido nós vamos encontrar o valor do faturamento. Posteriormente nós vamos encontrar o valor da hora, tá? Que aqui está o gasto total do mês, e aí sim a gente entendendo que ele trabalha por hora, as horas produtivas, a gente, por consequência, vai encontrar o valor da hora dele. Então, sabendo que aqui é 100%, vamos aplicar uma regrinha de 3, tá? Então, 5.942,52 vezes 100, dividido por 80, né? Fazemos a regrinha de 3. Então, interessante. Então, eu sei que para ele ter essa margem de lucro, compor toda aquela estrutura de gastos e tudo, ele tem que faturar mensalmente, nesse primeiro cenário, 7.428,15. Mas não é o que o exercício perguntou. Ele quer saber qual é o valor da hora. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Sabendo que ele trabalha 160, dessas 160, 120 é produtivo. Então, eu vou calcular no primeiro momento o custo da hora, pegando o valor do gasto que ele já tem e dividindo por essas horas produtivas. Então, eu sei que a minha hora, em termos de custo, R$ 49,52. E qual o valor da minha hora mesmo que eu vou cobrar do meu cliente? Vou pegar aquele faturamento e vou dividir pelas horas produtivas. E vou encontrar um valor de R$ 61,90. Isso nós fizemos da maneira mais simplista possível, né? Usando nesse caso aqui a regrinha de 3. Mas caso eu queira fazer, né, pelo markup multiplicador, então a gente pode fazer sim, pegando 100%, dividido, né, pelo valor do gasto gerencial, que nesse caso aqui é de 80%. Então, eu vou ter ali um markup de 1,25. Vamos só tirar o monetário, para que não possa confundir. Vamos aumentar as casas decimais, olha só, 1,25 redondo mesmo. 1,25 é meu markup multiplicador. Então, qual vai ser meu preço de venda da hora, né? Então, se eu pegar esse 1,25 e multiplicar pelo custo da hora, eu vou encontrar R$ 61,90. Inclusive, o mesmo valor da regrinha de 3. Aqui é apenas para reforçar para vocês, se a gente realmente encontrar um markup, eu chego no preço de venda. Mas se eu fizer a regrinha de 3 também chego. Como é uma estrutura de planejamento, a regrinha de 3 atende bem. Agora, se fosse uma informação que fosse repassar para outra equipe, para outras pessoas, talvez seja interessante conhecer o markup, para que realmente a gente tenha essa compreensão, né, das informações e não exponha, né, toda a informação financeira para outras pessoas. Beleza? Então, fizemos a precificação aqui do primeiro cenário. Vamos fazer a precificação agora do segundo cenário de consultoria já. No segundo cenário, eu percebo que eu tenho alguma mudança, né? Então, o preço de venda é de 100%. Olha só, que mudanças que eu tenho. Então, 100% eu sei que é o meu preço de venda, né? Menos 15% de margem, menos 5% da taxa de venda, menos 5% da capacitação, menos 5% como remuneração do consultor, variável, né? Menos 10% da parceria, menos 2,5% do marketing, menos 15,50% do simples. Será que sobra alguma coisa aqui? Então, eu tenho que o gasto, que é o que sobrou ou o que falta para completar o 100%, é de 42. Se eu quiser também somar essas células, olha só, que é o inverso, né? Com 42 dá o 100%. Ó.
Então, sempre a gente volta no 100, que é o preço de venda. E aqui eu estou distribuindo meu preço de venda. Então, daquele 100% total da pizza, cada um vai pegando uma fatia, sabendo que aquele gasto em monetário corresponde a 42%. Em percentual, aliás, né? Em que monetário? Vamos fazer aqui a soma. Vou usar, inclusive, só a forma convencional. Vou selecionando as informações e vou somando. Ó. Então, serviço de nuvem, mais sistema, mais o celular, mais o transporte, mais o consultor, mais o custo de oportunidade como contador e o rateio ali do gasto fixo. Olha só, eu vou ter um salto dos gastos, olha que só, de 5.942 para 11.042,52. Sabendo, né, que eu vou encontrar aqui como é o gasto total, eu vou encontrar o faturamento que eu preciso ter para cobrir esse gasto e ter minha margem. Faço a regrinha de 3, 11.042,52 vezes 100, dividido por 0,42, né? Ali a regra de 3. 11.042,52 está para 42%, 100% está para quanto, né? Que foi o que a gente fez agora. Sabendo que nós precisamos também saber o valor de custo da hora e o preço da hora, o que a gente faz? Nós pegamos esse valor de gasto, dividimos por 90, que são as horas efetivamente, né, que são produtivas, olha só. Então, já tem um custo de R$ 122,69. E na questão do preço de venda, eu pego esse faturamento e divido pelas horas produtivas. Tem o valor aqui do meu preço por hora. Posso usar também o markup multiplicador, para a gente realmente compreender se está correto a nossa continha. Então, 100% dividido pelo gasto aqui, em percentual, 42. Tiro aqui em percentual. Olha só a mudança do markup. Vamos aumentar aqui as casas decimais. 2,380952. Então, eu percebo que o meu markup mudou. E por que o meu markup mudou? Porque mudou toda a estrutura, olha só. Você está aumentando ali a remuneração do consultor, está aumentando ali o custo de oportunidade como contador, não existe mais a figura do MEI, tem sim um percentual de simples, não existe mais um valor monetário, né, para o marketing, que seria o design, agora é um percentual, tem um percentual para parcerias, ou seja, todos esses valores que aumentaram, isso impacta, né, na precificação. Então, realmente, o preço aqui por hora, olha só, esse índice vezes o custo, 292. Inclusive, nós percebemos um salto muito alto. Olha só, vamos ver o salto aqui do custo. Custo dividido pelo anterior, menos 1. E o salto no preço. Olha que interessante. Então, de fato, a gente percebe que os custos, né, na correspondência unitária por hora, eles aumentaram aproximadamente 147%. Tá? Se quiser arredondar para cima, 150%. E olha o preço, o valor da hora. Ele alavancou 371% aproximadamente. Então eu vejo que o meu preço sofreu um impacto altíssimo, né? Isso que eu estou mantendo em percentual a minha margem de lucro. Mas isso aconteceu em virtude daqueles inúmeros fatores que nós falamos, né, anteriormente, falamos agora há pouco. Então é interessante, né, já observando esses cenários, como ele traz dois cenários, 2 primeiros anos e os 3 próximos, nós já começamos a imaginar como que vai ser esse salto de hora para o cliente. Ele sair de um valor de hora de aproximadamente R$60 e para aproximadamente 300. Então a gente entende, né, que o consultor, o prestador de serviço de maneira geral, ele é a primeira pessoa que ele tem que se valorizar. Mas quando a gente tem esse cenário, né, de uma maneira assim, bem rápida, né, alterando bastante, igual nós percebemos aqui, quase 400%, né? Então, o cliente ele pode se assustar. Isso pode colocar em risco o planejamento, né, já adiantando. Então, a gente observa, sim, nós conseguimos fazer esse planejamento, mas como se trata de um planejamento, a gente pode até perceber que talvez seja interessante ter alguns cenários intermediários, que de forma gradual ele possa ir evoluindo essa hora. Mas, por hora, né, nessa segunda etapa aqui, nós estamos calculando apenas o valor da hora, concluímos a nossa meta. Eu espero ver você na nossa terceira etapa da resolução do estudo de caso, onde nós vamos realmente fazer o relatório de conclusão. Algumas informações nós acabamos adiantando, né, falando, que é natural do processo, a gente já vai vendo os números, e os números não mentem, né, apesar de muitas pessoas imaginar que eles são frios. E esse próprio número já chega, né, a dar essa informação preciosa para nós. Então, até a próxima aula.